Muita gente me pergunta com o que eu trabalho no meio de dados, e quando eu falo que eu sou Analytics Engineer, a pessoa fica com aquela cara de ponto de interrogação, tipo, meu Deus, o que é isso? E aí eu resolvi gravar esse vídeo contando um pouquinho do que é o Analytics Engineer e o que tem de diferente nessa profissão aí, que é relativamente nova no meio dos dados. Bom, gente, estou aqui então com meu Iced Coffee. Vou responder essa pergunta que eu levantei ali no meu último vídeo, quando eu contei um pouquinho da minha trajetória, do que eu aprendi e quais foram os erros que eu cometi, né, na minha jornada. E aí eu comentei que se vocês quisessem eu poderia fazer um vídeo só falando sobre o que é o Analytics Engineer, o que de fato eu faço no meu dia a dia. Então resolvi aqui tirar esses minutinhos e explicar um pouco mais para você sobre isso. Eu joguei aqui no Google para ver o que ele tem a dizer sobre o Analytics Engineer e a resposta foi o seguinte: um engenheiro de Analytics é um profissional especializado na transformação de dados brutos em informações úteis e visualizações para empresas, focando na estruturação de fluxos de transformação, criação de regras de negócio e desenvolvimento de dashboards. E eu concordo em partes com essa definição. Eu gosto de falar que um Analytics Engineer ele é o responsável por garantir que o dado esteja entregue com qualidade para as pessoas que vão precisar dele. Seja essa pessoa um analista de negócios ou um cientista de dados que vai precisar de usar aquele dado para fazer um modelo de machine learning. Então acaba que no meu dia a dia, muitas das coisas que eu faço envolve criar fluxo de tabelas, né, fluxo de alimentação mesmo, uma tabela que depende da outra, que depende de um dado estar pronto. Então como que isso tudo se relaciona para uma tabela existir, cuidar de todo o pipeline de criação e do monitoramento também dessa tabela, desses dados, garantir que os dados estão com qualidade, então que não é simplesmente uma tabela que existe, mas está cheio de dado sujo, está cheio de dado nulo, está com coisa esquisita ali no meio, não. Então eu tenho que garantir que o dado exista, que ele esteja de fácil acesso para o consumidor e que ele esteja em uma boa qualidade, né? Que ele seja minimamente usável, digamos assim. Tá, mas o que isso tem de diferente de um engenheiro de dados ou de um analista de dados? A verdade é que o Analytics Engineer, ele é meio que a fusão desses dois, né? Tem até uma imagem, assim, um meme divulgado, assim, no meio, que é, tipo, uma cabeça de elefante num corpo de um pinguim, e essa mistura é o Analytics Engineer. Ele é um pouco engenheiro de dados e ele é um pouco analista de dados. Dessa definição aqui que eu li no Google, a única parte que eu não faço tanto no dia a dia é criar visualizações. Isso, de fato, eu quase não mexo mais em ferramentas de visualização, Power BI, Looker, Tableau, enfim. Até que na última empresa que eu trabalhei, eu até mexi um pouco mais com o Tableau, mas não faz mais parte assim tanto do meu dia a dia, ficar criando gráfico, ficar criando visualizações. Eu cuido mesmo de estruturar a tabela, estruturar um fluxo e garantir que o dado exista, né? A pessoa que for usar, se ela quiser criar um gráfico, um dashboard, seja o que for, tá livre para poder usar e criar do jeito que quiser. E da parte de engenharia, eu acho que o que o Analytics Engineer mais precisa dominar é a parte de transformação de dados. Então, quando a gente fala do processo de ETL, né, que ele é bem comum aí nas empresas, que no inglês é o Extract, Transform and Load, que é o extrair, transformar e carregar. Então, você extrai o dado de uma fonte, transforma ele, faz ali modificações, enriquece esse dado, limpa esse dado e carrega ele em uma determinada nova fonte, num novo lugar. Então, desses 3 passos, eu diria que o Analytics Engineer fica bem responsável ali no meio, nessa parte de transformação. E eu diria até um pouco do load também, porque eu tenho que dar carga numa tabela, num fluxo, enfim. Eu só não cuido tanto da parte de extração de dados, ingestão de dados num lake, enfim. Isso eu não cuido tanto. Quem acaba ficando mais com isso são os engenheiros de dados. Então eu trabalho, por exemplo, com pessoas que são engenheiras de dados, que são
arquitetos de dados que cuidam mais dessa parte de extração e gestão de dados, né? Então, a partir do momento que o dado existe ali no Data Lake, né, de alguma forma, mesmo que ele seja super bruto, que ele ainda esteja sujo e, enfim, todo confuso, eu começo a atuar a partir daí. Então, eu faço transformações, eu limpo o dado, eu garanto que está num formato adequado, então que uma data é uma data e que um texto é uma string e que um número vai ser lido como um número, enfim. Garantir também que existem regras de unicidade, de campos não nulos, né? Então, se um campo crítico está vindo nulo, isso precisa ser investigado, então eu também cuido bastante dessa parte e no final cuido também de disponibilizar esse dado, seja via uma tabela, seja via query, view, enfim, seja qual for o formato, disponibilizar ele para o usuário final. Mas 99% dos casos eu crio uma tabela, que é geralmente o tipo de demanda que eu trabalho. E eu vim parar no Analytics Engineer super por acaso, assim, né? Quando eu comecei a trabalhar com dados, sempre foi com foco em análise de dados. Então eu era a pessoa que de fato constava em tabelas e criava, né, visualizações, criava reportes em cima disso. Ficava lá na pontinha mesmo, depois que o dado já estava pronto. Mas fazia um pouquinho só de limpeza, de normalização de dados. Mas aos poucos fui pegando cada vez mais isso, fui criando tabelas, fui entendendo dos fluxos de carga, monitorando ali, estava rodando tudo no horário, enfim. Aos pouquinhos foi chegando, foi se tornando uma demanda, até que o time inteiro mudou e se tornou um time de Analytics Engineers, né? Isso na minha empresa anterior ainda. E aí sim que eu descobri o que era um Analytics Engineer, o que fazia, qual que era a diferença. E aí, enfim, o time todo mudou, a gente ficou com essa frente de Analytics Engineer. E desde então eu passei a gostar muito da área. Eu acabei me identificando mais do que com a análise de dados em si. Acabei gostando um pouquinho também de aprender mais sobre engenharia de dados, de estar com isso presente no meu dia a dia. E muita gente me pergunta, o que é que eu tenho que estudar para ser um Analytics Engineer? E, gente, sinceramente, eu nem recomendo muito você ter isso como foco, assim, sabe? Eu acho que no primeiro momento, principalmente para quem está tentando entrar na área agora pela primeira vez, foca em uma das 3 grandes profissões, sabe? No ciência de dados, análise de dados e engenharia de dados. Porque Analytics Engineer é um papel muito específico que tem em algumas empresas, geralmente empresas que já estão com uma maturidade de dados mais avançadas, né? Empresas que já têm times de dados grandes e estruturados, são empresas que acabam dividindo ali, né, o trabalho do analista e o trabalho do engenheiro e criando esse subcargo, né, digamos assim, de Analytics Engineer. Não vejo vaga, por exemplo, de Analytics Engineer Júnior, sabe? Pelo menos eu nunca vi na minha rede, assim. Então, eu acho que realmente é muito nichado e não deveria ser um foco, assim, sabe? Como eu disse, no meu caso foi mais orgânico. Eu vim da análise de dados e fui aprendendo da engenharia ali para me tornar um Analytics Engineer. Já vi casos de gente que era engenheiro de dados e migrou para o Analytics Engineer, então teve que aprender mais da parte de análise, mas enfim, são sempre papéis do que a empresa ali, do que o ambiente que você tá te proporciona. Eu não acho que deveria ser o seu foco no primeiro momento, até porque, como eu disse, é mais nichado esse tipo de atuação. Não é toda empresa que precisa de um Analytics Engineer, então vai ser mais difícil de encontrar vagas nesse tipo, e a maioria das vagas que eu encontro, pelo menos, são vagas de nível pleno para cima. Por mais que possa existir algumas vagas disfarçadas, assim, às vezes tem uma vaga de analista de dados e aí ali na descrição tá escrito algumas coisas tipo monitorar fluxos, criar fluxos, pipelines de tabelas, assim, isso já é um pouquinho do Analytics Engineer também. Mas às vezes está dentro de um cargo de um analista de dados. Vai muito da forma como a empresa chama aquilo, de como que a empresa entende aquela necessidade, mas de novo, não dá para caracterizar assim, é só mais um nome de cargo, gente. No final das contas, é saber fazer ali o que a empresa precisa, o que o papel precisa que você desempenha,
e se preocupar menos com o nome do cargo em si. Mas enfim, esse foi um pouco do vídeo. Eu queria explicar aí um pouquinho mais sobre o que eu de fato eu faço no meu dia a dia trabalhando com dados. Eu espero que tenha servido para você conhecer um pouquinho mais sobre essa profissão do Analytics Engineer. Me deixa descrito aqui embaixo se você ainda tem alguma dúvida que eu posso responder. E se você quiser acompanhar mais conteúdos de dados, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram, onde eu tô sempre postando coisas do meu dia a dia, tô sempre interagindo com vocês nos stories também. Então tem muito conteúdo por lá. É isso, pessoal. Então eu vejo vocês na próxima. Tchauzinho!